Pronto, começou a gravação. Faz a apresentação para nós aí hoje, Rafael? Oi? Você faz a apresentação para nós aí hoje? Faço. Bom, estamos aqui no grupo de fenomenologia com o Luiz, com o Adamo. Estamos estudando a introdução à fenomenologia de Sokolovsky e bora lá. Vamos nessa. Alguns termos especiais relativos à atitude fenomenológica. Há vários outros assuntos que podemos nos ajudar a definir mais precisamente a atitude fenomenológica. O tratamento dele será essencialmente uma explanação de vários termos do vocabulário fenomenológico. Nossa experiência, análise de perspectiva do ponto de vista fenomenológico, produz asserções que são, em princípios, aporídicas. Afirmações aporídicas expressam coisas que não poderiam ser de outra maneira. Elas expressam verdades necessárias. Além disso, delas se espera a expressão tais verdades necessárias. Espera aí que essa parte de apodítica é muito legal. Vemos que o que elas dizem não poderia ser de outra maneira. Há necessidades filosóficas nas evidências apresentadas à atitude fenomenológica. Consideremos, por exemplo, a afirmação de que um objeto espacial, como um cubo, somente pode ser dado numa multiplicidade de perfis, aspectos e lados, e que o cubo é a identidade dada em tais manifestações. Consideramos também a afirmação de que uma identidade é dada para nós numa mistura de presença e ausência, ou a asserção de que só podemos ser um tempo presente posto contra o pano de fundo de um passado ou de um futuro. Espera um minutinho que mais alguém quer entrar. Boa tarde, Germana de Oliveira, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Essas afirmações são apodíticas. Vemos que um cubo não poderia ser dado de nenhum outro modo, e que o presente nunca é ilusório, mas sempre envolve o passado e o futuro. Opa, quem entrou aqui? Olá, boa tarde. Tudo bem, Germano? Alguém pode objetar que tais afirmações são apodíticas porque são muito óbvias, muito triviais, quase muito gratuitas. Mas é esse exatamente o ponto. As afirmações fenomenológicas, como em geral as afirmações filosóficas, afirmam o óbvio necessário. Elas dizem-nos o que já sabemos. Elas não são informações novas. Elas, mesmo se não nos dizem nada de novo, elas ainda podem ser importantes e iluminadoras. Porque com frequência estamos confusos justamente sobre trivialidades e necessidades. É aquela coisa, né? O óbvio precisa ser dito, né? Também. Também. O óbvio precisa ser dito, senão. São aí, cara, que eu tenho umas coisas legais para dizer. Manda bala. Não, deixa eu só terminar essa sessão e passar para o próximo conceito. Tá. Quando pensamos sobre o que a maioria das pessoas entende por memória, que seria uma visão de retratos internos, ou sobre quão pobremente muitos filósofos têm descrito a percepção, como, por exemplo, o influxo de impressões em algum tipo da tela interna do cérebro, então a importância de exprimir o óbvio torna-se óbvio por si mesma. As asserções fenomenológicas reivindicam ser apodíticas, porque são muito básicas, muito inevitáveis e muito inelutáveis. Sua apodicidade não se origina de fato do fato que as pessoas que se as atingem desfrutem de alguma revelação especial de verdade exótica de que outras pessoas nunca ouviram falar. Além disso, o fato de que afirmações e evidências fenomenológicas são apodíticas não significa que nunca podemos melhorá-las ou aprofundá-las nossa compreensão delas. Uma afirmação filosófica pode ser apodítica e ainda ser insuficiente em adequação
A adequação significa que todas as incertezas foram expurgadas da afirmação. Ó, mais um conceito legal, hein? Vamos voltar para a afirmação apodítica? Vamos, manda bala, vai lá. Olha, cara, a gente pode tentar buscar exemplos, né? Ele fala de obviedades, etc. Talvez se a gente voltar à história da filosofia e procurar esse... Vocês estão ouvindo cachorro latir? Manda bala, Luiz, manda bala, fica cegado. Se a gente voltar à história da filosofia, a gente pode lembrar algumas coisas, por exemplo, a... eu lembro agora o Timeu, como é que é o nome? O nome do diálogo Platão? Fedro? Enfim, tem um diálogo do Platão, um diálogo aporético, que ele lida com um cara lá da Polis, que ele se diz professor de ética, professor de moral, professor de virtude, e o Sócrates indaga ele sobre o que ele considera a virtude, e ele fala mais ou menos que a virtude é seguir as regras sociais, alguma coisa assim. E o Sócrates vai indagando ele sobre o quanto essas regras, sobre o quanto essa definição, ou a definição possível dele pode ser incorreta, e o que resta é a única coisa que Sócrates a única coisa, o que resta é uma coisa que Sócrates afirma e para todos nós com certeza vai ser relevante, que é como é que a gente busca saber algo, ou seja, ele estava perguntando algo para Sócrates, perguntando se ele estava certo. Como é que a gente busca saber algo se a gente se nós já nos consideramos sabendo daquilo? Tô sendo muito confuso, Rafael? Não, tá tranquilo, manda bala. Tá cegado ainda. Esse é um aspecto do nosso conhecimento e da nossa vida que, de alguma maneira, é óbvio que a gente não se dá conta. Outra, a ênfase nos sentidos talvez seja outra coisa que, a ênfase nos sentidos como princípio do conhecimento talvez seja outra coisa que nós normalmente sempre saibamos, mas que é necessário a gente tomar consciência e assumir isso. Então, a história da filosofia é permeada por isso. Também o que Descartes busca quando ele tenta inaugurar o projeto dele, que é basicamente essa busca de ideias apodíticas, é encontrar na experiência ou na consciência aquelas ideias que nunca nos faltam. Talvez isso que eu estou falando seja estranho do ponto de vista da interpretação de Descartes, mas nas meditações metafísicas, depois de percorrer toda a investigação sobre os sonhos, sobre o quanto os sonhos podem, sobre o quanto a realidade no fim pode ser um sonho e sobre o quanto essa realidade pode ser criada por um gênio maligno que engana o Descartes. Ele vê que em todas essas realidades ele afirma, julga, ele tem emoções a partir das quais ele afirma e julga. Ele vê que ele tem desejo de encontrar a verdade, que desejo de não estar enganado. Ele sabe que se dá para ele é, conteúdos sensíveis, audição, visão, etc., e imaginações. E ele sabe que nenhuma dessas coisas lhe é ausente em cada momento. Então, mesmo que tudo seja incerto, ele tem tudo isso diante de si, ele como sujeito. Então, ele existe. Isso é um cogito e também já está presente em Santo Agostinho. Não sei, outras verdades da cultura, talvez. Talvez, o ser humano só existe em família. Talvez isso não seja óbvio, mas se a gente olha a história da sociedade humana, ou se a gente percorre até um fato biológico bem simples, que a gente só nasce de pai e mãe, a gente tem que reconhecer que isso é uma necessidade do ponto de vista antropológico, que a humanidade tem que se adequar a a essa, a essa realidade. Por exemplo, o ser humano só nasce dessa forma. Ou nenhuma família na história da sociedade teve que prescindir de uma existência em que existisse um homem e uma mulher. Talvez a gente pode falar, existem famílias hoje que não têm essa estrutura familiar, tudo bem.
Mas, sim, uma estrutura familiar onde tem um homem e uma mulher não nasce uma criança. Então, ainda assim, existe ali uma relação presente na história desse momento em que um homem e uma mulher estão presentes. Então, outro elemento da cultura, talvez que hoje em dia esteja bem perdido, é a necessidade de viver uma sociedade harmonicamente constituída. Todas as sociedades, por exemplo, da antiguidade do medievo, tinham esse apelo a ter uma unidade social. E hoje em dia, com certeza, a gente também sente essa necessidade. Mas ainda assim, a gente meio que fica receoso e não sabe direito por que isso é necessário. Sim. A gente olha para a gente olha para esses aspectos, para a história, e a gente tenta nos dar conta de realidades assim que mesmo que para nós não sejam assim tão claras, mas que a gente deseja que sejam verdadeiras, acho que ninguém aqui vai negar que tem um desejo de que a sociedade tenha harmonia. Então, talvez essas afirmações, essas percepções, não só que nós olhamos para a nossa vida ou para a identidade de algum fenômeno, é necessário, depois que a gente as percebe, que é necessário que nós entendamos que elas sempre estiveram aí. São verdades que constituem a existência humana. Será que eu estou falando besteira, gente? Ou eu estou divagando aqui à toa? Por mim, tá tranquilo. O que você acha, Adamo, Germana, Gabriel? Não, faz todo sentido. Pelo que eu estou pegando aqui nesse momento, sim, né? Beleza. A gente está falando, para quem chegou um pouco depois, do que a fenomenologia considera apoditicidade. A apoditicidade são aqueles conteúdos, aquelas verdades, etc., que, quando se apresentam para nós, elas se apresentam de maneira necessária e sem margem de questionamento. Então, isso que eu acabei de falar, talvez não. Eu penso e eu acho que também vocês considerariam que são coisas que todo mundo pensaria também. Todo mundo saberia, todo mundo concordaria. Talvez no caso da estrutura familiar seja um pouco diferente pelas nuances que isso contém, mas acho que talvez a gente pode chamar de família, a família quem cria, etc. Mas eu acho que isso contribui até para o debate, porque se a gente corrige um pouco essa afirmação, toda família é constituída de homem e mulher. Se a gente corrige um pouco essa afirmação com esse dado de que, por exemplo, o pai é quem cria, essa experiência que talvez alguns de nós tenhamos, de que, por exemplo, as figuras que nós realmente desenvolvemos afeto são aquelas que nos criaram, que nos ampararam, etc. Essa talvez seja uma experiência que todos nós compartilhamos. Isso, de repente, talvez seja outra afirmação que tem esse grau de apoditicidade. Mas se a gente toma esse detalhe, a gente corrige essa percepção, a gente pode perceber que essa necessidade da existência do indivíduo como vindo de um homem e de uma mulher indica que existe aí uma necessidade da constituição da pessoa humana, que indica a necessidade de existir dessa forma, nessa relação entre homem e mulher. Ainda que o conceito de família realmente tenha essa nuance, essa nuance. E talvez a gente possa chamar de família, no fundo, essa, essa união mais, em um sentido mais existencial, no sentido bom, a minha existência depende de um homem e de uma mulher.
A gente, de repente, pode chamar de família isso. Talvez seja isso que se chama de família ideal. Talvez há perspectivas que dizem, o ser humano nasce de homem e mulher, portanto, a família tem que ser assim. Talvez reflitam que essa constituição da humanidade diz que deve existir um cuidado do pai e da mãe para com o filho. Faz sentido ou estou viajando? Sentido. Para mim faz sentido. Talvez Faz essa, sentido, sim. talvez essa perspectiva que se assume, ela, mesmo que tenha essa nuance diferente em tratar, essa nuance diferente de nós considerarmos que os pais, na verdade, são aqueles que nos ampararam, portanto, talvez um pai biológico e uma mãe biológica não seja assim considerada. Essa outra perspectiva, que considera de uma maneira mais existencial e apela para a existência, ela, ela tem esse apelo diferente e que talvez todos nós reconheçamos em algum sentido. Do tipo, não, agora eu acho que eu estou me complicando, eu perdi a intuição. Mas vamos lá, vamos continuar. Vamos continuar. Perdi a intuição. Bora lá, então. Vamos lá, então. Então, a gente estava aqui, né? Todas as dimensões de coisas foram postas em cena. Todas as implicações foram delineadas. Praticamente nada pode ser apresentado tão plenamente para nós, mesmo na filosofia. O resultado é que as afirmações fenomenológicas podem ser consideradas necessárias. Podemos ver que elas não podem ser de outra maneira, mas elas também podem requerer mais esclarecimento. É perfeitamente possível saber, por exemplo, que o presente necessariamente envolve o passado e o futuro, mas não ser tão claro o significado mesmo do que seja presente, passado e futuro. Podemos saber, apodicticamente, que um objeto é identificado numa mistura de presença e ausência, mas ainda podemos ser vagos sobre a significação plena do que é estar presente e do que é estar ausente. A redução fenomenológica e a atitude fenomenológica são com frequências denominadas transcendentais. Falamos da redução transcendental e da atitude transcendental, podemos até mesmo nos deparar com frases bastante desajeitadas. A redução transcendental fenomenológica e o ponto de vista transcendental fenomenológico. O que significa o termo transcendental? A palavra significa ir além, baseada na sua raiz latina, transcendere, elevar-se sobre ou ir além, de trans e escando. A consciência, mesmo na atitude natural, é transcendental, porque ela vai além de si mesma, até as identidades e coisas que lhe são dadas. O ego pode ser chamado transcendental, à medida que é envolvido em cognição, no alcance das coisas. O ego transcendental é o ego ou o si mesmo como agente da verdade. A redução transcendental é o giro em direção ao ego como agente da verdade. É a atitude transcendental, é a instância que assumimos quando exercemos esse ego e suas intencionalidades temáticas. Aqui a gente já tem um ponto bem interessante, Luiz. O Rafael, eu só retomando aquele ponto que eu falei besteira, a única coisa que eu queria dizer é que as pessoas que pensam e deduzem de existir o ser humano como homem e mulher, nascer um indivíduo de um homem e mulher, e, portanto, que essa seja a constituição da família, eles consideram sob o ponto de vista da existência. Eles consideram essa necessidade do ponto de vista da existência. Enquanto uma pessoa que considera a família meramente do ponto de vista daquele que cuida, considera sob um outro ponto de vista. Era só isso que eu queria falar. Mas eu acabei me confundindo. Acho que agora resolve, né? Sim, eu acho que sim. Tá. O que Eu acho vocês que a acham? gente, Vocês acham que agora resolve o que eu falei, a confusão que eu fiz?
Beleza. 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 Era só isso que eu queria dizer. Bom, acho que a gente pode pensar agora aqui nessa palavra transcendental aqui, né? Sim, Que ele colocou aqui nesse parágrafo, né? sim. Que a palavra significa ir além, baseada na sua raiz latina, né? Transcendere, elevar-se sobre o ir além, e transiscando. A consciência, mesmo na atitude natural, é transcendental. Ela vai além de si mesma, até as identidades e coisas que lhe são dadas. O ego pode se chamar transcendental à medida que é envolvido em cognição, no alcance das coisas. O ego transcendental é o ego ou si mesmo como um agente da verdade. A redução transcendental é o giro em direção ao ego como um agente da verdade, e a atitude transcendental é a instância que assumimos quando exercemos esse ego e sua intencionalidade. E aí, o que vocês têm a me dizer sobre esse parágrafo aí? Digam aí. Vai lá, Adam. Corrige aí. Gente, então, vou aqui porque eu tô seguindo aqui o texto com vocês e o Rafael fez uma provocação sobre esse parágrafo que eu acho que é válido que a gente abrir a discussão. Na verdade, eu estou aqui na qualidade de leitor e aprendendo com vocês que são mais estudiosos do que eu a fenomenologia. E aí me veio as questões. Por exemplo, por que que nesse parágrafo ele fala basicamente quatro conceitos. O primeiro deles, transcendência, o segundo, consciência, o terceiro, o ego, e um quarto, que é um ego como agente da verdade. Na verdade, eu fiquei bastante confuso com esses conceitos, assim. E a pergunta que eu gostaria de fazer, na verdade, porque essa ideia de transcendental é referente a quem? Esse é um primeiro ponto. Ou ele está colocando assim na letra do texto mesmo, que é algo ir além, simples assim. Porque quando a gente olha para um Kant, né, a gente vê o que é o transcendental, né, e que esse transcendental tem umas características universais, né? E aqui me parece que, dada essa questão do ego, da consciência, eu não sei se daria também dentro dessa condição universal. Então, eu tenho mais indagações do que comentários propriamente ditos, né? Como eu disse, estou aqui aprendendo com vocês sobre a fenomenologia, mas eu fiquei muito intrigado com isso. E a questão do ego também me chamou a atenção, né? Se a gente pensa o ego freudiano, e eu estou pensando eu aqui que esse ego não se refere a esse ego freudiano, mas uma outra ideia de ego, porque que ele coloca o ego como um agente de verdade. Então, assim, me deixou mais perguntas que propriamente considerações sobre. Então, se vocês puderem me ajudar aqui, e só para também trazer essas indagações para o coletivo, que de repente a gente acaba se ajudando na compreensão, né? Vai lá, Rafael, a palavra é sua. Vai lá, manda bala lá. Agora eu vou deixar para você, Luiz. Essa é uma boa pergunta que ele fez aí. O Adam mandou uma boa aí. Tem certeza? Você não quer falar não, velho? Fala aí. Você sabe. Não, vai, manda ver, vai. Começa aí que daí eu vou tocando. Adam, esses conceitos que você quer entender, eles são básicos na fenomenologia e a gente tratou eles nas primeiras reuniões. As primeiras partes do livro, a gente está na página o quê? A gente já está no quarto capítulo, página 67, acho que o livro deve ter umas 200 páginas, mas esses são alguns dos conceitos mais fundamentais da fenomenologia. A gente pode começar com a unidade entre ego e consciência. A fenomenologia, ela começa com Russell entendendo que
nós geralmente, numa atitude normal, na vida cotidiana, fazemos afirmações ou negações e nas nossas esperanças que nós colocamos na vida ou no mundo, ou nos nossos sentimentos, etc. A gente dá a todas essas atitudes como existentes, verdadeiras, corretas. A gente, talvez, eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas é como se nós fôssemos cheios de certezas. Acriticamente. Acriticamente, nós temos certezas e não nos questionamos sobre se são verdadeiras, falsas, sobre o quanto nós podemos estar errados. Ou muitas vezes nós até nos abrimos a estarmos errados, mas não pensamos e refletimos criticamente sobre estes objetos. Nós simplesmente damos por verdadeiro ou nos corrigimos simplesmente por uma informação breve e muitas vezes que nos convence por sentimentos ou por intuições que nós não avaliamos corretamente. A fenomenologia começa com Husserl investigando esse aspecto da nossa vida. Então, a partir disso, percebendo como que eu consigo dizer que como que eu consigo garantir certeza nessa atitude. Então, Husserl ele vai apelar para a época. E aí começam as investigações fenomenológicas. A partir da época, Husserl vai tentar buscar, nesse modo como nós julgamos o mundo e afirmamos, o caráter de verdade, falsidade, existência, não existência, ou adequação com a realidade desses atos, de cada um desses atos. E nesse método husserliano já está o seguinte, que a fonte desse conhecimento e o objeto dessa análise é o eu. E esse eu, enquanto considerado sobre si mesmo, esse eu que volta-se a si mesmo, nessa investigação, é o ego, ou o eu puro. A consciência, ela é esse domínio sobre o qual o indivíduo vai se dirigir para investigar a verdade ou falsidade que são buscadas por meio desses juízos, dessas afirmações que nós fazemos, dessas esperanças, desses desejos, etc. O ego é essa fonte a partir do qual e sobre o qual será buscada essa verdade, e a consciência é esse plano que nós podemos claramente identificar como um termo comum, no qual nós percebemos que percebemos. O eu puro, quando se volta sobre si mesmo, ele é consciente. O ego, como sujeito da verdade, ele reflete uma posição husserliana do próprio objetivo dele com as investigações desse tipo. As investigações que Husserl faz são em busca da adequação à realidade. Um elemento que eu tenho que esclarecer, mas que talvez fuja um pouco desse percurso que eu estou fazendo aqui agora, mas é necessário que vocês saibam, é o aspecto de neutralização das crenças nesse método husserliano. Muitas pessoas, ao exporem, explicarem o método husserliano e a filosofia de Husserl, vão dizer que um dos pontos basilares da filosofia de Husserl é se desligar das suas certezas e duvidar do seu conhecimento, de modo que nós não afirmemos mais nada, como que é o que se chama de pôr entre parênteses a realidade. Que se diz, como eu estou dizendo, duvidar das próprias crenças. Tem um aspecto de verdade disso e tem outro
que não é correto, mas é um aspecto importantíssimo nessas considerações que eu estou fazendo agora. Esse pôr entre parênteses é parte desse processo que eu estava falando antes, de investigar a corretude ou não corretude dessas atitudes que fazemos em direção à realidade, a corretude delas para com a realidade. Essa atitude de Russell visa isso, mas como ela, primeiro, considera a si mesma antes de julgar. Ela primeiro assume a si mesma como ignorante, no sentido de, bom, eu acho que tenho certeza, eu julgo que tenho certeza, eu até continuo achando que eu tenho certeza, mas eu dou um passo atrás. E agora eu vou analisar esse meu juízo, essa minha afirmação, esse meu desejo, eu vou analisar cada parte que constitui essa unidade que eu experimento agora, esse desejo que eu experimento agora, essa afirmação que eu faço agora. Eu vou analisar cada parte dela e vou entender se ela se adequa à realidade. Isso é a redução fenomenológica, isso é parte desse método que eu estou tentando explicar agora. Esse voltar-se para si, de Husserl, está ligado a essa atitude de não meramente duvidar ou questionar as próprias crenças, como se eu negasse o meu conhecimento de maneira cartesiana, como se a mera dúvida me fizesse tomar uma afirmação, uma crença como falsa. A mera ausência de certeza me fizesse considerar como falsa. Isso não é a perspectiva russeliana. O Husserl, ele meramente dá um passo atrás. Não é negar a própria crença, mas é dar um passo atrás e analisar sem fazer nenhum juízo, ou seja, neutralizando e meramente analisando as partes que constituem este juízo, esta afirmação, este desejo, esta esperança, etc. Esse é o método husserliano, esse é o modo de Husserl olhar a consciência. O ego é o sujeito que olha a consciência dessa forma. O ego é sujeito da verdade. Sujeito a gente pode dizer aqui agora porque é parte do sujeito e no sujeito que se encontra a verdade. E esse ego ele é transcendental porque nós, em nenhum momento desse percorrer da nossa consciência, nós temos diante de nós algum desses objetos plenamente dados. Todas as vezes que nós passamos a consciência sobre algum objeto, sobre algum tema, nós sempre passamos por eles parcialmente, sempre um ponto de cada vez. A consciência, portanto, ela está sempre passando por esses objetos, mesmo que nós, de fato, por intuições, encontremos nesses objetos a sua unidade, o seu conceito, a sua essência. Por exemplo, sempre que nós passamos por algum objeto, nós temos diante de nós uma unidade que nos guia. Essa unidade é a essência. Essa unidade que subjaz nesse fluxo que nós seguimos ao entender algo, ao buscar entender algo. Talvez o que nós estamos fazendo aqui é isso. Nós temos um objeto, um objeto delimitado, e nós passamos por esse objeto esmiuçando as suas partes. Nós temos essa essência que nos guia. Entretanto, nós nunca temos diante de nós esse objeto consciente, na consciência plenamente. Por isso, o ego é esse sujeito da verdade, o ego é esse no qual está a consciência, ele é um sujeito transcendental. Ficou claro, Adam? Sim, não, perfeitamente. E aí eu fiquei mais com uma dúvida com o que você falou agora no final. Você falando dessa questão da essência. Foi uma outra palavra nova, um outro conceito que você trouxe. E eu fiquei na dúvida qual seria então a diferença entre o ego e a essência, porque eu estou entendendo que o ego é essa estrutura, de certo modo, né, que vai possibilitar um certo reconhecimento de uma identidade, enquanto esse eu em si, o ego em si, é a experiência que o sujeito tem, né? Mas quando você falou
da essência, como se fosse uma espécie, sei lá, de uma unidade, uma estrutura, e eu confundi com o ego. Então, qual seria essa diferença entre a essência e o ego nesse contexto? As essências, elas são partes partes menores da experiência da consciência. Por exemplo, toda vez que nós temos um objeto distinto, um objeto delimitado, ao, ao qual nós nos dirigimos, nós estamos aqui tratando da filosofia de Husserl, da redução fenomenológica e do método russeliano. Nós estamos nos conduzindo em direção a um objeto específico e não a outro. Por exemplo, você, Adam, você trata de aulas específicas de Foucault. Quando você considera cada aula específica, você tem diante de si um objeto específico e delimitado, a partir do qual e no qual suas reflexões se dirigem. Esse objeto delimitado, ele indica o fim, o início e o fim da sua reflexão. E também ele indica a unidade que você percorre nessa reflexão, até que você encontre o que são esses objetos. Nós estamos aqui tratando do método russeliano. Nós estamos percorrendo as partes desse método russeliano. Não vamos esgotar, provavelmente. Quer dizer, eu tenho certeza que eu não vou esgotar. Mas nós temos um objeto delimitado que une cada uma dessas partes. Se você trata, por exemplo, de uma Descartes, você quer tratar do código cartesiano. Você tem ali um objeto delimitado que você tem que descrever, uma unidade que você descreve com suas partes, e sabendo que essa unidade tem uma delimitação, isso é uma essência. As essências, elas também podem ser ditas como universais na perspectiva russeliana. Então, por exemplo, uma experiência que eu posso descrever e que eu estava descrevendo antes, como a existência humana dependendo de um pai e de uma mãe. Isso é um objeto delimitado da experiência, não é um objeto que resume toda a realidade, mas é um objeto delimitado da experiência, e considerado nessa unidade, ele é uma essência. Não só porque é um conceito, mas também porque é um conceito que se refere a uma unidade entre vários indivíduos, entre várias existências individuais. É um conceito. O conceito de essência em Husserl pode ter essas nuances e é composto dessas nuances. Compliquei, Adam? Não, tô conseguindo captar, cara. Tô incrivelmente. Mas, o Luiz, deixa eu forçar um pouco mais a barra. E aí, então, nesse caso, assim, se eu não estou entendendo errado com base no que você falou. Então, por isso tudo que você colocou nesses termos, esse transcendental, então, seria como se fosse uma inversão do Kant. Seria isso? Porque, assim, já que eu vou suspender o juízo, né? E aí, nesse contexto, eu vou suspender o juízo, então eu não vou estar em busca do conhecer, mas sim encontrar esse universal dentro da experiência, né? E me parece ser algo tipo um passo antes de Kant. Seria isso que o Russell está fazendo? Não sei. Você pode me explicar mais sobre o transcendental em Kant? Porque a minha concepção de transcendental em Kant é um pouco diferente, mas pode estar errado. Eu penso o questão do transcendental do Kant, a gente tendo aquelas condições do conhecimento a priori, ou a priori ou puro, né? O entendimento. E aí ele faz aquela perspectiva das formas puras da sensibilidade e as formas puras do entendimento. A busca do Kant é encontrar essas formas puras do entendimento. Mas pelo que eu estou entendendo, o Russell, não sei se eu estou equivocado, ele está partindo do princípio das formas puras da acessibilidade, já que a gente vai suspender o juízo, já que a gente vai tentar constituir ou encontrar essa essência universal, como você colocou, então a gente vai, como é que eu posso dizer? A gente vai alocar essa discussão pelas formas puras da sensibilidade, no caso, que seria em Kant, né? Mas que para Russell certamente tem uma outra conotação. Então, seria nesse sentido? Eu não conheço o que Kant considera como as formas puras da sensibilidade, mas certamente o Husserl ele tenta encontrar
o conhecimento na percepção sensível. Exato, pronto. Então, é isso mesmo. Desculpa interromper, Luiz, mas agora que você falou isso, é isso. Porque, por exemplo, o Kant ele parte das formas puras da sensibilidade, né? E em direção a isso ele vai às formas puras do entendimento. E nas formas puras da sensibilidade tem a ver exatamente com as percepções que a gente tem do mundo, né? E pelo que eu estou vendo, se eu não estou entendendo de maneira equivocada, acredito que seja isso, né? O idealismo transcendental de Husserl, a transcendentalidade do idealismo de Husserl, se refere a que a consciência ela tem que sempre, não é que ela tem que sempre, mas é que ela sempre passa por, deixa eu voltar onde eu estava, nos exemplos que eu estava dando. Nós agora, no método Husserliano, nós consideramos um objeto e nós passamos por cada parte desse objeto e nunca o temos plenamente diante de nós. O idealismo transcendental do Husserl se constitui em assumir a consciência dessa forma, como essa consciência que sempre passa pelos objetos e como que nunca termina, mas está sempre conectada na unidade do fluxo da consciência. E, portanto, enquanto consciência, ela transcende, porque em cada objeto que ela põe o seu olhar, sempre há algo que lhe falta. Estou complicando, Adam? Não, de forma alguma. Eu acho que está ficando até mais evidente que, com base nisso que você está falando, é porque assim, ó, e só voltando um pouco ao Kant, e não sendo tão pedante assim falar em Kant aqui no grupo, mas porque, por exemplo, o Kant, ele se dedica a essas formas puras da sensibilidade para chegar ao entendimento, as formas puras do entendimento, ou seja, o limite daquilo que a gente pode conhecer. E cada vez mais que você fala, eu estou ficando com a impressão, e na verdade está se delineando com uma convicção, que ele está realmente é, fazendo aquilo que o Kant não fez, que é olhar um pouco mais para essas formas puras das sensibilidades e as percepções que são geradas desse contato com o mundo para se apresentar o universal. Ou seja, o universal ele não só está no entendimento puro, conforme o Kant, enfim, delineou dentro da perspectiva dele, né? Então, tá fazendo muito sentido, cara. Eu até peço desculpa aqui para estar interrompendo e tudo mais, mas, nossa, estou aqui maravilhado com isso. O grupo é para isso, Adam. O grupo é para isso. Vai lá, Rafael. Bom, eu não conheço nada de Kant, né? Mas quais são as influências dele, Adam? É Aristóteles também? Porque na fenomenologia tem muito de Aristóteles, né? É justamente isso também que ele fala, nessas questões de sentido, essas questões assim. Não, certamente, né? Ele, como um filósofo sistemático, certamente bebeu na fonte do Aristóteles, né? Mas, obviamente, que ele não se agarrou a Aristóteles, né? Então, o pano de discussão dele é exatamente um pano mais. Eu vou até forçar um pouco a barra, assim, me permitindo aí esse erro, falar isso, mas ele é um pouco mais racionalista, no sentido de que ele não está dando tanta ênfase assim para a sensibilidade. Muito embora ele estabeleça, né, dentro da perspectiva das formas puras da sensibilidade, que há, de certo modo, certas categorias que podem se analisar, como a ideia, por exemplo, de espaço e tempo, que são transcendentais. Por isso que ele fala, né, que as formas puras da sensibilidade, elas partilham dessas duas formas, que é o espaço e o tempo. E essas duas formas, né, do espaço e o tempo, elas são transcendentais. E aí, ouvindo vocês sobre essa perspectiva do Russell, né, sobre esses contatos com, enfim, as crenças, percepções, as imagens que a gente acaba tendo, né, dentro dessa perspectiva da consciência, elas se debruçam dentro de um espaço e tempo, né, como o exemplo que o Luiz utilizou, né, da participação, estou num grupo tal e esse grupo é específico, ele tem uma unidade, isso se debruça dentro de um espaço e tempo, né, e cada espaço e cada tempo tem o seu devido contexto, né, então, enfim, não sei se eu estou delongando muito,
mas para dizer que o Kant, ele faz essa discussão com as formas puras da sensibilidade, mas na perspectiva kantiana, e assim, pessoal, tá falando de Kant, e não sou nenhum kantiano, tá? Eu tô falando assim mais pelas leituras que eu já fiz, mas no Kant, por exemplo, o que vai resultar essa questão das formas puras da sensibilidade, né? Vai resultar uma perspectiva estética dentro da perspectiva kantiana, né? E aqui nesse contexto do Russell, não. Aqui não é uma perspectiva, aliás, pode até ser uma perspectiva estética, né? Mas aqui tem mais a ver também com uma perspectiva tanto conhecimento, né? Eu não sei se estou falando besteira, mas tem a ver com essa perspectiva de conhecimento, né? Muito mais do que estética. Não que seja um óbice, né? Também tem uma perspectiva estética dentro da perspectiva fenomenológica, né? Tem. É isso mesmo. Concordo plenamente. E outra coisa, eu acho que algum dos termos que a gente discutiu, ele vai reabordar aqui no texto também um pouco mais para frente, hein? Se eu olhar aqui no outro parágrafo aqui, no debate, aqui, ele já falou, é outra coisa, tá vendo? Pode ir mais um pouquinho? Vamos nessa. Quando entramos na atitude fenomenológica ou transcendental, temos de fazer modificações apropriadas nas palavras que usamos. O novo contexto, uma vez que é tão único, requer ajustamento em nossa linguagem natural. Vamos chamar a nova linguagem que resulta dessa mudança de transcendentalês. E vamos chamar a linguagem que falamos na atitude natural de mundanês. As duas atitudes são constituídas pelos tipos de intencionalidades adequados a cada uma, e as linguagens faladas em cada uma refletem as diferenças de perspectivas. O estudo das interações entre as duas linguagens, transcendentalês e mundanês, é um bom modo de provocar as diferenças entre as experiências naturais e a filosófica. Algumas das palavras em transcendentalês são sacadas do mundanês. Palavras tais como identidade, manifestação, presença e ausência, e ego. Mas precisamos lembrar que os termos contraem uma sutil mudança no significado quando são absorvidos pela nova linguagem filosófica. A palavra ciência, por exemplo, adquire um sentido diferente daquele da física e da biologia, quando dito que a filosofia é uma ciência rigorosa. Um novo tipo de exatidão é introduzido. A fenomenologia é, de certo modo, uma ciência diferente da ciência da atitude natural, e todo argumento associado à redução transcendental é suposto que existe para nos ajudar a ver o que é um novo sentido. Há também algumas palavras que são cunhadas especialmente para a transcendentaleza, palavras que não têm base na atitude natural ou no mundanês. Duas dessas são noema e seu correlato noesis. O termo noema se refere aos correlatos objetivos da intencionalidade. Refere-se a tudo o que é intencionado pelas intenções de nossa atitude natural. Um objeto material, um retrato, uma palavra, uma entidade matemática, outra pessoa. Porém, mais especificamente, refere-se a tais correlatos objetivos precisamente como sendo vistos desde a atitude transcendental. Refere-se a elas como tendo sido posto entre colchetes, pela redução transcendental fenomenológica. Algumas vezes, o termo pode ser usado adjetivamente ou adverbialmente. Podemos dizê-lo para prover uma análise noemática? Podemos estudar a estrutura noemática de algumas coisas. Podemos considerar o objeto noematicamente. Algumas frases nas quais são usadas as palavras são proferidas em transcendentaleza. São frases filosóficas. Elas presumem que a neutralidade própria da filosofia tenha sido introduzida. O uso do termo noema é sinal de que estamos na fenomenologia, o discurso filosófico, e de que as coisas estão sendo debatidas a partir de um ponto de vista filosófico, não do ponto de vista da atitude natural. Ô, Rafael, Diga. Adamo,
Manda bala. Quais palavras você não entendeu? Não, tá tranquilo até aqui. São conceitos que já me deparei no EMA, no ESES, seria os únicos que, se, enfim, né, não estaria claro, mas até aqui tá tranquilo. Tá. É, Inclusive, assim, só para dar também pitaco, né? Inclusive vai ficando até mais interessante aí naqueles dois, no parágrafo, o penúltimo parágrafo que o Rafael leu aí, né? Algumas das palavras, né? Aliás, quando ele fala no o primeiro parágrafo que o Rafael leu, não o anterior, quando entramos na atitude fenomenológica, né? Que ele traz essa brincadeira da linguagem, né? Que eu acho fantástico, né? A ideia do transcendentalês e o mundanês. Eu acho que isso fica muito mais claro, né? Assim, aberto a possibilidades. Eu acho que essa é a sacada. Porque se você usa o termo, de fato, transcendental, e por isso que antes da leitura anterior gerou essa dúvida, né? De que tipo de transcendental nós estamos falando, né? Mas aqui, quando ele traz essa questão do transcendentalês, né? Tandalês, né? E o mundanês, eu acho que fica mais evidente esse campo de possibilidades. E que implica dizer que não é que não estejamos fazendo uma ciência, mas uma ciência totalmente diferente, né? Eu acho que isso que é o fantástico aqui da discussão. Mas, assim, de modo geral, tá tranquilo aqui os conceitos. Ô, Adamo, você quer ver o pulo do gato aqui, ó? Ó o nome do capítulo. É, Entendeu? exato. Entendeu? É Isso, por isso, perfeito. esse é o pulo do gato desse capítulo aqui. Ele já tá dando essa. Falando, não é assim, mas não é bem assim, assim, vamos colocar em outros termos, né? esse aspecto do correlato entre noés e noema é, pelo que eu já estudei, a tese central da fenomenologia, de longe. É o que resume o método todinho. Aí ele vai explicar aqui, eu tô vendo, o que é a noese e o noema. Melhor deixar o texto falar e depois eu explico. Isso, eu acho que também já deu nosso horário também, né? Vamos. 5 minutinhos. Você quer que termine, que daqui leia esse aqui? Você quer discutir alguma coisa? O que você quer fazer? Será que em 5 minutos? Acho que em 5 minutos dá pra gente falar alguma coisa? Será? Talvez não, né? Acho que é melhor a gente deixar para o próximo, porque acho que aqui já entra naquela linguagem mais, ó, o termo noesis, ó, já começa aquela coisa mais intensa, né? Ah, não. A galera, o Gabriel e a Germana aí não perguntaram, mas vocês têm que se sentir livres, hein, pra falar o que quiser. Rapaz, não fale isso não, que eu já me senti tão livre aqui hoje. Eu vou falar, rapaz, a galera vai me expulsar desse grupo, porque eu não consigo participar das coisas sem contribuir, sem, tipo, participar, entendeu? Então, já de pronto, já deixa minhas escusas aí, pela minha chatice filosófica mesmo. Enfim, mas estou muito contente aqui, de fato, ter conseguido participar ativamente no grupo e espero poder contribuir mais aqui na discussão, que eu acho que essa é a ideia bacana do Genefil, é isso, né? Essa troca com pessoas que têm várias leituras, né? E às vezes pessoas que têm várias leituras ajudam o entendimento, né? E por mim eu fico muito grato por isso. Então, de modo geral, assim, peço desculpas aí em ter me delongado, mas também ao mesmo tempo agradecendo pelos esclarecimentos justos aqui. O Adam é chato quando ninguém fala nada. Isso é chato. Pra caramba, pra caramba. Aí é chato demais. Se a gente ficar aqui conversando a reunião inteira, valeu. Ô, Adam, é que você não conhece, tem vezes que eu e o Luiz a gente fica assim, nós dois, muitas vezes não entra, só entra nós dois. A gente fica um parágrafo inteiro, uma hora, assim, né? Não? É, Fica trocando ideia aqui, pá, isso e aquilo, e vai, não sei o que, volta pro texto e não sei o que lá. Fica tranquilo, Adam. Aí que é legal. Beleza, beleza. Vou me sentir mais à vontade, então. sempre. Beleza, eu vou parar aqui a gravação, tá? Só um minutinho. Tá?